Pousada, 1 minuto e meio. Boa tarde a todos, senhores e senhoras. Seguinte, todo mundo falou, mas esqueceu de uma coisa. Chapada tem uma agência municipal de habitação criada por lei, entendeu? Mas nunca foi usada. Cadê a agência? Essa agência serve para levantar as problemáticas que existem na nossa habitação. Isso já seria, nosso prefeito, já seria um parâmetro, entendeu? Para a gente verificar a necessidade das pessoas, entendeu? As famílias, um levantamento, organizar isso aí, para que não deixa essa invasão desordenadamente que está acontecendo. Nós temos uma agência, temos que respeitar. Essa agência está dentro do plano diretor da Chapada, entendeu? Ele recentemente foi feita. Então, senhores candidatos, temos que respeitar e criar, trabalhar através dessa agência, colocar um diretor para que ele faça este levantamento e que com justiça cada pessoa tenha a sua casa, seu lote, e que a prefeitura serve de respaldo para que passe asfalto, lazer, educação dentro desta comunidade que vai ser criada. Esse é meu projeto como prefeito e vamos fazer junto, seguir a regra e a lei e as normas junto com a Câmara Municipal de Chapada. Ok, candidato, muito obrigado. Vamos agora para a última rodada, por favor, sem manifestações. Nós já esclarecemos isso no início do debate. Passamos então para a última rodada. Sendo assim, quem responde à pergunta do moderador será o candidato Didi da Pousada e quem comenta a resposta será a candidata Thelma de Oliveira. Candidato Didi, falaremos sobre construções sustentáveis. O Estatuto da Cidade, lei federal, estabelece como uma das diretrizes gerais da política urbana o estímulo à utilização, no parcelamento do solo e nas edificações urbanas, de sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a redução dos impactos ambientais e a economia dos recursos naturais. Este estímulo, ainda segundo o Estatuto, poderia se dar pela adoção de benefícios e incentivos fiscais e financeiros. Telhados verdes, reaproveitamento de água de chuva e painéis solares são exemplos. Se eleito, o senhor estimulará de que forma as construções sustentáveis em Chapada dos Guimarães? Candidato, o senhor tem 3 minutos para a sua resposta. Bora. Sim, a gente andando aí para o interior, entendeu? Jangada Roncador, a gente vê a pouca estrutura de cada cidadão. A gente visitou as fazendas, as chácaras, vimos que ainda existe em Chapada, casa de pau a pique. Tá? Isso é muito triste. A gente está falando em sustentabilidade, sabe? Enquanto lá fora ainda tem pessoas que não têm o mínimo para se viver. O mínimo de casas ainda com problema de higiene, situação embaraçosa, o indivíduo sem a condição de chegar até a sua casa, até o seu sítio, por falta de transporte. Vamos sim trabalhar sim nessa questão de sustentabilidade. Mas antes disso nós temos que ver o mínimo para que o ser humano possa viver e possa morar bem com a sua saúde. Eu acho que a primeira situação de um ser humano é água e saúde e moradia. Isso é um dos princípios, isso é um princípio da vida. Temos que ter esse trabalho, para depois a gente pensar em essa questão. Lógico que os dois poderão ser juntos, mas antes ainda tem muita coisa para ser ainda resolvida lá fora. Tem a pobreza, são 43% da população chapadense vive em estado de pobreza, muito pobre, sabe? Casa sem nenhum tipo de esgoto, sem vasos sanitários. Nós temos que partir para o princípio primeiro organizar o que nós temos, trabalhar a população. O prefeito tem que dar condições de vida para o ser humano, uma moradia decente, escolas e saúde. É o que está faltando em todo o município. Onde a gente vai, um senhor falou aqui, o senhor está chegando, como o senhor deixou seu carro a quantos quilômetros? Falei, eu deixei a 12 quilômetros, realmente que é difícil para chegar. Tem 2 anos que não passa um trator aqui.
Então, pessoal, nós temos que realmente pensar nas primeiras necessidades, viu, candidatos? São candidatos básicas que estão dentro da lei da nossa Constituição brasileira, de manter, que estão sendo perdidos. Os governantes estão esquecendo disso aí. Mas eu não vou esquecer da saúde, moradia e educação. Em primeiro lugar, o ser humano necessita disso para uma vida melhor. Sem isso, a gente vai pensar nisso no segundo plano, viu, doutor? Ok, então vamos passar para o comentário da candidata Thelma. Bem, eu queria dizer que uma das coisas que nós precisamos fazer, que foi aqui falado pelo Sidney, que eu concordo, são os projetos bem feitos. E nós não temos projetos praticamente nenhum na prefeitura, né? Todos nós iremos assumir, quem assumir não terá um único projeto lá relacionado a isso. Por isso, nós temos que criar os nossos planos, traçar os planos locais de habitação e interesse social para encaminhar ao Ministério da Cidade o que é que nós realmente desejamos, né? Uma vez que não temos plano diretor, esse plano diretor acabou, foi extinto, vai ter que ser refeito, né? Reorganizado e atualizado. Com relação à sustentabilidade, eu acho que Chapada, ela tem essa característica. Eu acho que nós teremos que investir em habitações que sejam realmente diferentes, tipo energia solar, né? Que aí a gente vai aproveitar este sol maravilhoso que nós temos de Chapada. Nós podemos organizar a estrutura de reaproveitamento de água de chuva. Nós temos uma dificuldade de água muito grande aqui no nosso município. Nós precisamos trabalhar com isso, e isso é possível. Nós precisamos também a reutilização de material... Ok, candidata, me desculpe, mas tempo encerrado. E também encerrado esse primeiro bloco. Passamos então para o bloco dos candidatos. Neste bloco, os candidatos poderão elaborar seus questionamentos diretamente aos outros candidatos, atentando-se ao tema previamente sorteado, ao qual faremos agora. O tema desse bloco é educação. O cerimonial fará o sorteio de quem perguntará primeiro. O candidato sorteado escolhe quem vai responder. Quem respondeu faz a próxima pergunta a qualquer candidato que ainda não falou, e assim por diante. Sempre quem responde faz a próxima pergunta a um candidato que ainda não falou. Pela lógica, o último a responder perguntará ao primeiro candidato sorteado. Dessa forma, todos poderão responder e serão contemplados com as falas. Naturalmente, quem pergunta tem 1 minuto, a resposta tem 3 minutos e a réplica de 1 minuto e meio. Ao final da dinâmica, o moderador fará uma pergunta para cada candidato, devendo cada candidato responder em 3 minutos, de acordo com a sequência sorteada anteriormente. Então vamos sortear quem pergunta, e quem for sorteado já escolhe quem responderá, quem vai responder a pergunta, e 3 minutos para a sequência. Senhor Didi da Pousada, candidato, o senhor pergunta para quem? Sobre o tema educação. Candidata Thelma de Oliveira? Então, o senhor tem 1 minuto para a pergunta e a candidata tem 3 minutos para a resposta. O senhor vai ter 1 minuto e meio para a réplica. Tá ok. Bom, o ensino brasileiro está praticamente em decadência. Muita evasão escolar, muitos alunos que não estão frequentando a sala de aula, por algum motivo familiar, por algum motivo social, entendeu? Ele está deixando as escolas. E nós temos, no Rio de Janeiro, como em vários lugares do Brasil, os CIEPs. Os CIEPs que deixam o aluno das 7 às 5 da tarde. Lá ele vai, estuda, toma seu café, almoça, tá?
faz a parte cultural, aprende a sua profissão, sai de lá completo. O que você acha desse ensino integral, doutora Thelma? Ok, candidata, 3 minutos para a sua resposta. Bem, Didi, obrigada pela pergunta. Bem, primeiro que eu tenho certeza que dentro do Plano Municipal de Educação já consta como uma das metas, eu não me lembro agora qual é o número, mas que nós teríamos que implantar o estudo em tempo integral. E isso é absolutamente necessário, e nós fizemos isso quando Dante era governador com um projeto chamado Chané. Nós implantamos também a escola em tempo integral, em que a criança entrava de manhã e ficava e só saía no final da tarde depois do jantar. Então, esse foi um projeto que é imprescindível, Didi, que façamos aqui no município. Porque assim nós vamos evitar que a criança, né, ou pela manhã ou pela tarde, ela pegue e fique sem nenhuma atividade, né? Porque na escola de tempo integral, nós ainda temos o reforço escolar. Por isso, eu pretendo, sendo eleita, implantar pelo menos no primeiro ano uma escola de tempo integral. E mais, nós não podemos deixar de avaliar a possibilidade de fazer isso na zona rural. Porque na zona rural, às vezes, os ônibus percorrem distâncias enormes para levar a criança e para trazer, e a criança passa apenas 2, 3 horas na escola e o aprendizado é muito pequeno. Nisso nós temos que pensar, nós vamos proteger a nossa criança e nós vamos dar a ela realmente uma qualidade de vida melhor. Mas quero dizer também, se num primeiro momento não tivermos condições de implantar o programa de tempo integral em todas as escolas, nós poderíamos fazer o que nós fizemos lá em Cuiabá. Implantamos o projeto Irmão Sol e Irmã Lua e aí depois estendemos para diversos municípios, que era aquela criança que estava na escola de manhã, à tarde ela tinha atividade, né, dentro do projeto. E aqui existe, eu vou citar um, que é o do professor Jorge, bola de meia, bola de gude, que já faz esse trabalho e que nós precisamos ampliar essa parceria. Quanto mais tempo a criança passar dentro